Oi, crianças, tudo bem? Bem-vindos, bem-vindas. Sou a professora Delma Ferreira. Estaremos juntos em mais uma aula. Vamos lá para a aula, turma? Vamos lá? Se tivermos uma pizza para dividir entre todos os colegas da sala, como podemos repartir de um jeito que cada um receba a mesma quantidade? E aí, então vamos imaginar aquela pizza gigante, né? Porque a gente está falando aí de uma turma toda, hein? Então vamos lá. A gente tem uma pizza gigante, aquela bem gostosa, né? E eu quero dividir para todos da turma, todos os colegas. Só que eu preciso dividir de maneira igual, não é mesmo? Porque senão um colega vai ficar mais chateado que o outro aí, né? Vai chatear, vai ficar triste com o outro colega, porque vai receber um menor, um tamanho menor. Então a gente tem que usar o quê? A divisão. Isso mesmo. E a gente precisa dividir em partes iguais, tá? Então é sobre esse assunto que nós vamos conversar nessa aula de hoje. Vamos para o desafio? Desafio de hoje. Desafio é compreender a ideia de repartição equitativa e de medida, desenvolvendo noção de justiça ao dividir em partes iguais e de precisão ao medir objetos, quantidades de grandezas no cotidiano, tá? Então nós vamos falar sobre medidas equitativas, né? Por quê, professora? Porque isso aí é uma questão, vamos dizer assim, de justiça, né? Como a gente tem, por exemplo, uma pizza grande para dividir entre todos os colegas, o justo, né, é que reparta de maneira igual, né? Do tamanho igual, porque assim ninguém vai ficar chateado, todos vão receber aí no tamanho certo, né? Na medida certa, e ninguém vai ficar triste, né? Porque um coleguinha, recebeu um tamanho maior. Não, vai receber tudo do mesmo tamanho, né? Numa medida equitativa. Ok, turma? E é isso aí. Então, olha só, repartição equitativa e medida. O primeiro significado da divisão é a repartição equitativa, gente. O que acontece quando queremos dividir algo em partes iguais? Imagine que você tem 30 balas e quer dividir igualmente para 5 amigos. Para saber quantas balas cada amigo receberá, você precisa dividir 30 por 5. E nesse caso, cada um ficará com 6. Então, eu tenho aí uma imagem, né, que está representando exatamente o que está dito aí em cima, né? Então, o que acontece aí? Eu tenho 30 balas para dividir com 5 amigos, né? Então, 30 dividido por 5, certo? Então, o que aconteceu? Eu dividi em partes iguais aí. Cada coleguinha, cada um ficou com a quantidade de 6, não é isso? Então, 6 aqui, 6 vezes 5, 30. E aí, aqui dá 0, ok? Então, eu dividi 30 para 5 amigos, né? 30 balas. E aí, cada amiguinho ficou com 6. Ou seja, eu fiz uma divisão equitativa, né? Uma repartição equitativa que todos ficaram com a mesma quantidade, certo? Entendendo melhor esse assunto, é assim que vai ser feito, né, essa conta. Eu tenho 30 dividido por 5 ficou igual a 6, né? E aí nós temos o nome aqui, olha só. O número aqui, esse primeiro, que é a quantidade de 30, é chamado de dividendo. Eu vou dividir por 5, que é chamado de divisor, ok? Aqui, ó, quando eu faço a multiplicação, eu tenho um quociente e no final aqui o que sobrou é chamado de resto, tá? Então, esse daqui são os nomes usados, né? Aqui eu tenho o dividendo, né? O divisor, a qual o número vai ser dividido, no caso aqui é o número inteiro que está sendo dividido. Temos aqui o quociente, no caso é o 6, 6 vezes 5, 30, né? E aqui o resto, ou seja, não sobrou nada, foi uma divisão, né? Equitativa, ok? Ou em partes iguais, tá bom?
Então, pergunta aí, primeira atividade. Quando dividimos uma quantidade em partes iguais para várias pessoas, né? Estamos realizando uma divisão no significado de: letra A, repartição equitativa entre todos os envolvidos. Letra B, medida para formar grupos iguais de objetos. Letra C, estimativa de um resultado aproximado. Ou letra D, algarismo com cálculo escrito no papel. E aí, turminha? Quando a gente divide uma quantidade, olha aí a pergunta, né? Quando eu divido aí uma quantidade em partes iguais para várias pessoas, eu estou falando de uma divisão com significado de repartição equitativa entre todos os envolvidos. Então, a resposta correta aí é a letra A, tá bom? Ela está falando de uma repartição, né, de partes iguais para as pessoas envolvidas, tá bom? E aqui, olha só, quando eu falo assim, ó, quando a gente quer saber quantos grupos cabem dentro de uma quantidade, aqui a gente está falando de grupos dentro de uma quantidade. Usamos a divisão no sentido de medida para descobrir a quantidade de grupos possíveis, repartição equitativa de objetos iguais. Letra C, estimativa de cálculo aproximado antes da conta. Ou letra D, algoritmo detalhado para resolver a divisão escrita. Turma, vocês percebem que nessa questão aí, eu estou falando, né, que eu quero saber quantos grupos cabem dentro, né, de uma quantidade. Nós vamos usar a divisão em qual sentido, turma? Vamos lá? Nós vamos usar a divisão no sentido de medida, ou seja, a resposta correta então é letra A, é a medida para descobrir a quantidade de objetos possíveis, tá? Então aqui, nesse caso, estamos falando de medida e não de equidade, equitativa, tá certo? E é isso aí, galerinha. Nessa aula, então, a gente conversou sobre essas medidas, né, equitativa, da importância, né, de dividir em partes iguais, dessa questão aí de ser justo, não deixar nenhum dos coleguinhas fora, não é mesmo? Falamos aí, então, dessa divisão, dessa importância, tá? Então, aprendemos, né, que divisão é a conta de repartir ou agrupar em partes iguais, tá certo? Dessa divisão que nós estamos falando de equitativa, certo? Foi bom estar com vocês, espero que tenham gostado da nossa aula. Aguardo todos na próxima. Não esqueça o combinado, que é curtir a aula, compartilhar com os colegas e ativar o sininho. Até breve!